Bem-vindos ao Webnautic canal, eu sou o Webnautic, o host desse canal. Estamos no episódio número 2. Obrigado para quem assistiu o primeiro episódio, valeu, um abraço, o pessoal compartilhou aí, valeu os recados que foram deixados. Bom, mas como a gente está ainda começando, o segundo episódio a gente vai tentar melhorar alguma coisa e os próximos, quem sabe, vão melhorar. Mas vamos ao que interessa, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, vocês devem ter visto durante a semana aí que foi postado no Facebook a vitrine, você deve ter visto. A abertura agora do vídeo também você deve ter visto a trilha, qual foi. Vamos dizer que assim, que vamos falar de um dos meus 4 heróis favoritos. Claro, ele mesmo, sim, Homem de Ferro, Iron Man. A gente vai fazer um pequeno resumo sobre quem foi Iron Man, o que ele fez, qual é a sua história, um pequeno preview do que está vindo por aí. Mas, para começar, uma curiosidade bem grande, talvez pouca gente saiba. Iron Man, Homem de Ferro, já está fazendo esse ano, 2013, completa 50 anos. Isso mesmo, 50 anos, cinquentão. Sua primeira aparição foi lá em 1963, numa revista chamada Tales of Suspense. Era uma revista que falava alguma coisa, contava vários contos de suspense, alguma coisa, e Stan Lee, o criador, é claro, de Homem de Ferro, colocou, né, uma das histórias do Homem de Ferro, sua primeira história, que contava de um cara milionário, um cara metidão, que era um gênio na tecnologia de armamentos. Aconteceu que ele foi sequestrado, o pessoal já mais ou menos conhece a história, e ele, numa caverna onde foi preso, foi obrigado a construir uma arma que iria atacar o seu próprio país. Com a ajuda de um outro prisioneiro, que também estava no mesmo local que Tony Stark, ele criou a primeira armadura. Esta aqui, ó, é a capa da primeira revista lá de 1963. Depois, quem quiser acompanhar, vou deixar na descrição, no link aí embaixo, um linkzinho para vocês darem uma olhada na revista, como é que ela era, algumas imagens. Vocês vão notar que os gráficos da imagem eram bem diferentes, claro, né, não tinha tanta tecnologia como hoje, mas vale a pena curtir. Vocês devem ter visto aí já algumas imagens da revista que apareceu, algumas páginas. Vou disponibilizar também essa história para vocês acompanharem. Ela está toda em inglês, mas vale muito a pena, é boa história. A partir daí, aconteceu que surgiram outras histórias, foi se adaptando, saiu para o desenho, para ter animação, para TV, outros quadrinhos, cada um com a sua história fenomenal, muito boa. Mas aí, chegamos a 2008, na minha opinião, uma das melhores adaptações já feitas até hoje de Homem de Ferro. É isso mesmo, você pensou no filme Homem de Ferro? Isso aí, 2008, Jon Favreau e Robert Downey Jr. lançaram essa adaptação fantástica no cinema. Jon Favreau como diretor fez um trabalho excepcional. Robert Downey Jr. como Tony Stark, simplesmente ele incorporou de maneira fantástica aquele personagem Tony Stark como um cara milionário, um playboyzinho metido, mas também acabou conhecendo uma outra face do que ele mesmo tinha aprendido sobre armamentos e o que poderia prejudicar e o que não poderia. Bom, daí em diante, seguiram várias adaptações, os vilões que apareceram. No segundo filme, Homem de Ferro 2, apareceu Ivan Vanko, lembram dele? Em alguns lugares foi chamado de Chicote Negro. Pois é, na minha opinião também foi muito bem fiel à adaptação. Tanto é que vocês devem ter, que aqueles que conhecem a história em quadrinho, que já leram, devem ter visto que ficou bem semelhante o chicote, a forma como ele apareceu, a história toda ficou interessante. Uma coisa que vocês devem ter notado, aqueles que conheceram a história bem, conheceram toda a estrutura, como foi feito o desenho e a adaptação para o filme, aqui vocês vão ver, ó, a armadura que era de 63, vocês estão vendo aqui, e essa outra aqui do outro lado é que era do Acorde de 2008, né, do filme que foi lançado, algo bem interessante, algo que ficou bem semelhante, algo rústico, porém os traços bem semelhantes. Bom, depois seguiram-se aparecendo outras armaduras no decorrer do 2. No 2 ainda apareceu o seu colega, né, o Coronel Rhodes, que trouxe à tona a máquina de guerra, ou em alguns lugares também chamado de máquina de combate, que foi fantástico, na minha opinião, fez com que a gente se emocionasse em vendo um quadrinho trazido para o cinema. Foi muito bom, foi fantástico. Uma coisa que vai ser agora mais fantástica ainda, o pessoal já deve estar atento já, agora dia 26 de abril, Homem de Ferro 3 está no cinema, primeiro no Brasil, depois do dia 3 de maio lá fora, lá para os gringos lá fora. Então, vamos aproveitar.
primeiro é a gente aqui, dia 26 de abril, vamos lá, vamos no cinema, vamos prestigiar esse que com certeza, na minha opinião, vai arrebentar também. A gente andou lendo bastante trailers aí, aqui atrás está rodando alguns trailers do Homem de Ferro, o desde o 1, o 2 e ainda o 3 apareceu alguma coisa, mas o que me chamou muita atenção nos trailers que a gente andou olhando pela internet, andou vendo alguma coisa, foi algumas coisas que apareceram. Uma delas é uma, quem sabe, possível aparição da Hulkbuster. Alguém lembra da Hulkbuster? Não? Então aqui, ó, aí embaixo vocês também tem a descrição de um link para vocês darem uma olhada num dos desenhos da Hulkbuster. Eu vou deixar passando aí alguns segundinhos da Hulkbuster, que foi, se eu não me engano, 2008, 2009, não me recordo certo agora o ano, foi onde teve um desenho para TV, passou na Fox Kids, se eu não me engano. É uma das lutas do Iron Man, do Homem de Ferro, com o Hulk. Por isso o nome da armadura, Hulkbuster. Se não for, beleza, mas se for a armadura da Hulkbuster que aparecer no filme, fantástico, muito bom. Uma das histórias que vai ser contada no filme, se eu não me engano, foi lá em 2006 ou 2007, uma das edições em quadrinho da HQ falou sobre a geração Extremis, uma espécie de um vírus nanotecnológico que infecta Tony Stark. Ele tem a capacidade de controlar as armaduras com a mente. Vamos ver se agora não é mais com o Jon Favreau, que está fazendo a direção do filme, sim Shane Black. Vamos ver se ele vai manter essa mesma adaptação, a mesma forma que veio o 1 e o 2. Outra coisa interessante que vai aparecer também no filme é essa cena aí que vocês vão ver agora. Pois é, Pepper Potts sendo colocada a armadura vermelha nela. Pois é, a princípio, o que dá para se entender é que Tony Stark estaria defendendo, né, protegendo a sua amada e tal. Porém, ela acaba defendendo o próprio Tony Stark devido a ter destruição da própria mansão dele. E por falar em destruição da mansão, os vilões. Gente, nada mais do que agora aparecendo Mandarim. Quem está interpretando Mandarim é Ben Kingsley. Todo mundo sabe que é um ator fenomenal, fantástico. Ele vai fazer agora o Mandarim, né? O poder dos 10 anéis. Vamos ver como vai ser colocado nessa história do Homem de Ferro 3. Espero que vale a pena. Com certeza vai valer a pena. Então, pessoal, a gente não vai falar muito, mas por hoje era isso aí. A gente fez um resumo rápido do que foi o Homem de Ferro, como surgiu, um preview do próximo filme. Espero que o pessoal possa curtir o filme. Espero que vocês, aí embaixo, vocês possam, nos comentários, dizer o que vocês esperam do filme, o que vocês acham, como vai ser, deem o seu depoimento. Depois que assistir o filme, voltem no canal, digam aí que nota vocês deram pro filme, o que acharam. Se não gostaram também, falem aí. Se quiserem saber um pouco mais sobre Iron Man, sobre Homem de Ferro, tem o canal do Easy Nobre. Eu vou deixar também o link para vocês darem uma olhada aí. Ele conhece muito a história do Homem de Ferro, o cara é excepcional. Dê uma olhada lá. E a gente pede para compartilhar aí, divulgue, favoritem aí, deixe o seu like aí, quem gostou, deixe seu comentário, né? Inscreva-se no canal, que os próximos episódios vocês vão receber a notificação de que tem um canal novo. Não percam nada, compartilhe com a gente. E como diria, né, aos caros nerds e consumidores da cultura pop, o grande Cauê Moura, né, do canal dessa aí também, tá o linkzinho aí, ele diria no final de vídeo, tchau!